Vídeo do canal, fiquei um dia sem postar vídeo, já aconteceu 1 trilhão de coisas aí no cenário do conflito que a gente está vivenciando. Antes de começar o tema de hoje, que vai ser reformas religiosas, né, a respeito de história aí, não esqueça de deixar seu like, de se inscrever no canal, de compartilhar esse vídeo, de deixar um comentário aí, você opinar também. Hoje eu vou abordar um assunto com vocês também, mais voltado para você que quer estudar, para você que vai fazer um vestibular ou coisa do tipo. Esse vídeo vai ter o intuito de ser um pouco mais conceitual, tá? Em que conceito? Quer dizer, que conceito? Né? Em que aspecto esse vídeo é mais conceitual? Bom, vamos lá. A gente vai falar hoje um pouco sobre reformas religiosas. Mais especificamente aí eu vou falar da reforma protestante de Martinho Lutero, né? De Martinho Lutero, Martin Lutero, como você preferir. Né, que vai acontecer na região da Alemanha, aí, mais precisamente. A gente vai falar um pouco sobre isso. Primeiro, o que a gente tem que deixar claro é o que eu quero dizer com reforma. Né? A reforma, a palavra, ela já deixa claro para nós que o objetivo aqui não é uma coisa nova, não é começar do zero algo, né? Mas é uma reforma, é quando eu mantenho certas estruturas, certas bases, e depois eu vou começar a implicar aí coisas que eu acho que sejam necessárias e vou tirando outras que eu julgo desnecessárias. Quando a gente fala de reforma luterana, por exemplo, a gente tem que levar em consideração a personagem principal dessa reforma, que vai ser o Martinho Lutero. Em que contexto o Martinho Lutero vai trazer essa ideia de reforma? Primeiro, é muito importante você lembrar que, tanto em questões de vestibular, quanto estudo em geral disso, você sempre tem que levar em consideração o contexto. Tá? Bom, essa reforma aí, ela acontece, mas antes dela acontecer, os 100 anos que antecede essa reforma protestante do Martinho Lutero, 100 anos antes, né, esse século anterior, nós temos um período de muita falta de credibilidade com a Igreja Católica. A igreja passava por um período muito conturbado, né, período esse que a gente vai ter diversas fontes trazendo que bispos, sacerdotes começaram a ganhar título muito novo. A gente vai ter bispo com 8, 10 anos, né? Então é uma coisa ainda desregulada. A gente vai ter a prática da simonia aí, né? Que alguns fiéis, entre aspas, né, vai estar vendendo artigos sagrados, né, vai falar que vai estar vendendo uma lasca da madeira da cruz de Cristo, vai vender a lança de Longino que perfurou o peito de Cristo. Eu tenho aqui a ferradura da mula que levou Jesus quando era criança para o templo. Essas coisas começam a ser vendidas como índice, como se fosse algo que levasse à salvação. Então a igreja passa por uma crise de fé nos 100 anos que antecede a reforma protestante. Tá? O Martinho Lutero, ele vai tentar a vida religiosa, ele vai buscar a vida religiosa. A gente tem muita fonte que vai divergir em alguns aspectos. Tá? Por exemplo, a gente vai ter um livro desse período que chama Conversas de Mesa com Martinho Lutero. Em alemão vai ser Tischarden, se eu não me engano. Tá? Peço perdão aí pela minha pronúncia, que eu não sei falar alemão, nem nada do tipo assim, que vão ser conversas de mesa. Essas conversas de mesa é um livro que vai ser escrito de registros de uma taberna da época que Martinho Lutero frequentava, tomava vinho, e quando ele tomava vinho ele começava a falar um pouco mais. E nesse livro Conversas de Mesa com Martinho Lutero, vai ter ele falando sobre o Papa da época, ele falando principalmente uma coisa que ele pegava muito no pé, que é a questão do celibato, né? A questão do homem não poder se casar, do sacerdote não ter o matrimônio, não consumar o matrimônio, ter uma vida inteira para Cristo. Ele vai questionar muito isso, vai criticar muito isso. Né? Então, nós temos fontes que vão variar muito disso daí, mas sempre apresentando aí essa reclamação, esse problema que Martinho Lutero via, que para ele era um problema, né, dentro da igreja. Ele vai falar também, para ele, o que bastava era somente a fé. Né? Então ele vai excluir uma das coisas que são mais importantes na história da igreja, que é a santa tradição. Ele praticamente exclui isso, falando que a gente não deve seguir a tradição, aquilo que é passado dos primeiros padres da igreja, os primeiros padres do deserto, dos primeiros séculos, né? Santo Antão, Santo Atanásio. Ele vai se colocar muito contrário a isso também. Né? Vale lembrar também que o objetivo dele nunca foi se separar da igreja. Né? A gente vai ter a dieta de Worms, tá? A dieta, pessoal, não estou falando no sentido nutricional, alimentar da coisa, tá? Dieta era um conselho que reunia tanto o rei do país
quanto o pontífice da época. Tá? Então a gente vai ter a dieta de Worms, que vai ser voltada para essa ideia de ver com o Lutero o que é aquilo que ele quer propor, o que ele queria propor. Não vai sair muito bem essa dieta de Worms, na verdade ele vai ser ameaçado, vai ter confusão, e vai ficar por isso mesmo. A única coisa que acontece é um exílio de Martinho Lutero. Tá? O que é mais interessante você lembrar? É você lembrar desse contexto em que surge Martinho Lutero com esses questionamentos. É um período onde as pessoas estão questionando muito a Igreja Católica, onde ela perde credibilidade com seus fiéis por conta dessa venda de supostos artigos religiosos, né, da simonia, esses falsos artigos religiosos. A gente vai ter as investiduras. Então começa-se a vender títulos de bispos, de religiosos, sem ter uma supervisão de fato disso daí. A gente passa por um período de 2 papas, um na França e outro em Roma também, e uma divergência aí do que estava acontecendo. E isso acaba abrindo brecha, né, para surgir Martinho Lutero, surgiu um Henrique VIII com a Igreja Anglicana, e tudo mais. Por quê? Porque quando as respostas, quando as perguntas, né, elas não têm respostas vindas da igreja, né, as pessoas começam a procurar em outros lugares. E Martinho Lutero, ele não dá respostas para essas coisas, né, peço licença aí mas ele não dá respostas, mas ele procura uma forma de cessar essas dúvidas, né? Ele cessa essas dúvidas falando que a única coisa que basta é a sua fé. Né, ele se baseia totalmente na fé. A gente vai ter depois o Calvino, tá? O Calvino, que ele vai vir com a ideia de que se você é rico é sinal de que Deus escolheu você também, né, a grosso modo. Então a reforma, ela acontece num período onde as pessoas questionam muito a igreja. Vai ser um período também que as nações europeias estão saindo para o mar, né, para navegar em mar. Então algumas pessoas, já não existe a ideia de terra plana, tá? Mas aí as pessoas, a igreja dizia uma coisa que talvez não fosse possível fazer essa navegação, e essa navegação acontece. Então as pessoas começam a questionar. Nós vamos ter o episódio da peste negra, né? A peste negra que por algumas alas da igreja vai ser definida como uma punição aos pecadores, e na mesma época a gente tem um papa, né, católico sendo morto pela peste negra. Então falta credibilidade nesse período para a igreja, e surge um cara que ele não vai responder, mas ele começa a deixar mais suave a vida religiosa para as pessoas, né? Falando assim, não, você pode falar diretamente com Deus, né? Ele vai tirar bastante, de maneira muito errada, tá? Ele vai tirar bastante o papel do sacerdote, ele vai reduzir o papel do sacerdote aí, toda a figura de Cristo na igreja mesmo, ele vai reduzir um pouco, falando a respeito de que só sua fé basta, você só tem que buscar Deus, não aos homens, que ele é tão homem quanto você, então você não devia se confessar com ele, coisa do tipo. Tá? Então a reforma protestante, primeiro de tudo, você saber que quando a gente está falando de uma reforma, eu não estou falando necessariamente que o meu objetivo é criar algo novo, mas eu só quero criar algo modificado. Eu vou manter muitas coisas, mas as outras que eu acho que não seja tão necessária, eu estarei tirando, que é justamente isso que Martinho Lutero faz, né? Ele vai tirar alguns evangelhos, né, alguns apócrifos da Bíblia, ele vai questionar a questão do celibato sacerdotal, do padre não poder se casar, e ele vai questionar também a questão da confissão, que é um sacramento religioso, né, que é muito importante quando você verbaliza, né, os seus pecados, quando você, muitas vezes, quando você está na confissão, se trata até mesmo de você se escutar falando as coisas, né, e não só você ter uma resposta ou algo do tipo. Então ele vai questionar isso também, e não que ele responda, né, mas ele silencia algumas dúvidas, fala assim, você não precisa dessas coisas aí, vem só na sua fé e boa. Né? Então ele cessa coisas que a Igreja Católica ao longo dos seus 2000 anos vai acabar respondendo através do quê? Através da santa tradição, que é excluído pelo Martinho Lutero. Beleza? Então o assunto de hoje foi aí de forma bem rudimentar, digamos assim, essa reforma protestante. Você entendeu um pouquinho da época, dessas vendas de artigos falsos, dessa questão da doença infecto-contagiosa, que é a peste negra, e o Papa morre de peste negra na época.
a questão de os poderes religiosos da época católica, né, os poderes religiosos serem muito questionados, por a gente vir aí de um século que vai ser muito nebuloso na história da igreja, né, com muita falta de orientação do pontífice, nós não tendo um líder, se faltando nos reis, muitos reis vão se tornar figuras, exemplos aí nesses 100 anos, para que a gente tenha uma visão de fé. Então falta um poder religioso influente na vida das pessoas, e as reformas vêm meio que se aproveitando disso daí também. Beleza? Não esqueça de deixar seu like, compartilhar esse vídeo. Se tiver alguma sugestão, quiser ver algum vídeo aparecendo aqui no canal, é só deixar a sua opinião. Beleza? Tchau, tchau.